A paz, irmãos, eu sou o Vini e esse é o Ministério Manual. Irmãos, hoje nós estudaremos sobre a história de Esther, Mardoqueu e Amã. Essa história, irmãos, é aquela que fala com você que passa por uma injustiça na sua vida. É uma história onde o justo se sobressai, uma história onde há um propósito. Irmãos, essa história se passa em Suzã, no Império Persa. Quem governava esse império era o rei Assuero, dependendo da tua tradução e contexto, também é chamado de rei Xerxes. E para a gente recapitular, irmãos, quando os babilônios atacaram Jerusalém e Judá, eles levaram muitos judeus cativos. Muitos anos depois, a Pérsia, sob o governo de Ciro, avança sobre a Babilônia. E os judeus que estavam lá, irmãos, eles ganham permissão de voltar, mas alguns resolveram ficar. E entre esses judeus que ficaram onde agora era o Império Persa, estavam dois primos, Esther e Mardoqueu. A Esther, irmãos, era uma órfã. O seu primo Mardoqueu, que era bem mais velho, a criou como se fosse realmente uma filha. Então eram dois primos de origem humilde judaica. E a história deles, irmãos, começa a fluir quando na cidade de Suzã, o rei Assuero, ou Xerxes, por uma questão de consistência eu vou me referir a Assuero. Assuero, irmãos, em um momento resolve promover um grande banquete. E era um banquete como uma festa mesmo, que era por orgulho, era uma questão de orgulho. Assuero queria mostrar para a população o seu poder, os seus bens, e ele queria mostrar também o seu harém, ou seja, as mulheres que ele possuía, entre aspas. Ele chama então a rainha Vasti e pede para que ela se exiba aos convidados. Ela se recusa a fazer essa humilhação, então Assuero tira ela do cargo e passa a buscar uma outra rainha. E aí é Esther, a prima mais nova de Mardoqueu, que é escolhida como a nova rainha persa. Mas como o próprio Mardoqueu tinha aconselhado a ela não revela que ela era uma judia. Ela deixa a sua origem em segredo e ela passa a conviver então ali no contexto do rei. E nisso, irmãos, Mardoqueu, como ele sempre ficava ali rondando o palácio, afinal ele ainda tinha Esther como filho, ele acaba descobrindo sem querer um plano para assassinar o rei. Dois oficiais então tramaram a morte de Assuero. Mardoqueu ouviu isso e avisou sua prima Esther. A Esther então avisa ao rei e, como uma forma de agradecimento, o nome de Mardoqueu é escrito nos livros oficiais do Império Persa. Então Mardoqueu é reconhecido, mas de imediato ele não recebe nada em troca. E eu já te convido a pensar, irmão. Nós que somos cristãos, nós buscamos praticar a justiça, mas será que a gente está buscando mesmo a justiça ou a gente está buscando recompensa? Mardoqueu denunciou os dois oficiais sem esperar nada em troca. E a gente pode aprender, irmãos, que quando a gente faz o certo como cristãos, a gente também não pode esperar nada em troca. O certo é simplesmente o certo, e se a gente for para ter alguma recompensa, ela virá de Deus. Mas nós não esperamos por recompensas. Mas mais à frente, irmãos, nós veremos o que realmente estava reservado. Irmãos, havia um agagita chamado Amã. Os agagitas, eles eram os descendentes de Agag, e Agag era o rei dos amalequitas. E Amã, irmãos, ele é promovido pelo rei Assuero, e ele decreta: todos irão se curvar diante de Amã. Mas é claro, irmãos, Mardoqueu ele preserva sua honra. Mardoqueu não se vende a um decreto como esse, que promove a idolatria entre os homens. Então Mardoqueu se recusa a curvar-se para Amã. E nisso Amã, que tinha o orgulho nas alturas, pelo cargo, por esse decreto, porque todos deviam se curvar a ele, com seu orgulho ferido, então Amã jura vingança. E para se vingar de Mardoqueu, ele convence o rei Assuero para ele assinar um outro decreto que determinava um massacre contra todo o povo judeu. Ele convence Assuero de que os judeus supostamente eram um povo rebelde, e vamos lembrar também que ali não era a terra dos judeus. Mas aí tem um problema, irmãos. A Esther também era uma judia. Ela era prima de Mardoqueu. E ela estava atendendo um pedido dele para não revelar sua identidade. A primeira atitude de Mardoqueu é cobrir-se com panos, com trapos e cinzas. E isso na cultura hebraica, irmãos, era um sinal grande de humilhação. Um verdadeiro clamor de misericórdia, porque o povo dele estava ameaçado. E ele se comunica com Esther o quanto antes, para que ela interceda pelo povo judeu, afinal ela era uma judia também. Mas aí a Esther fica com muito medo, irmãos, porque ela sequer chegar ao rei sem ser convidada já era um motivo de morte. Mas então ela recebe um confronto de Mardoqueu. Não pense, Esther, que você vai escapar só por ser uma rainha, só por estar no palácio. E nisso, irmãos, a Esther tem a atitude de começar um jejum. A prática do jejum, irmãos, quando nós abdicamos de uma vontade do nosso corpo
no caso o alimento, para entrar em um propósito com Deus, irmãos. Não esperando algo em troca, mas mostrando a fidelidade. Mostrar que nós estamos dispostos, irmãos, a fazer uma renúncia, a fazer um sacrifício do nosso corpo, para demonstrar fidelidade e confiança em Deus. E logo antes de Esther chegar ao rei, ela reconhece para si mesma: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se eu tiver que perecer, eu perecerei. Porque Esther sabia, irmãos, que estava fazendo certo. Ela sabia que só ela poderia trazer a salvação para o seu povo, mas que se não desse certo, ela morreria com eles. Pois antes morrer com o seu povo do que viver como uma omissa. Então, irmãos, pensa comigo. Quanto a gente está disposto, irmãos, ao sacrifício pelo bem daquelas pessoas que nós amamos, irmãos. Pelo nosso povo, pelos nossos irmãos semelhantes. Será que nós preferimos entrar na luta com eles, nos levantarmos, colocar a nossa própria vida, irmãos, para defender a honra? Ou será que a gente senta e se cala no nosso canto? Você está disposto a interceder pelos seus irmãos? Olha o grande exemplo, irmãos, que Esther dá para a gente, que esse livro nos ensina a não se calar diante da injustiça. E a Esther, então, irmãos, ela pede um banquete, onde estariam ela, Assuero e Amã. E terminado esse banquete, ela faz um outro convite, para que houvesse mais um banquete. E por que ela fez isso, irmãos? Para que o orgulho de Amã só subisse mais ainda. Porque quanto mais o orgulho de Amã subisse, maior seria sua ruína, mais cego ele ficaria. E realmente ele ficou mais cego de orgulho, irmãos. Porque quando Amã se encontra de novo com Mardoqueu, ele ordena que seja preparada uma forca. Mardoqueu será enforcado. Mas, irmãos, veja como Deus age. Justamente naquela noite, na mesma noite em que Amã tenta selar a morte de Mardoqueu, o rei Assuero simplesmente não consegue dormir. Por algum motivo, Assuero perde o sono e começa a folhear os escritos do império. E aí ele lê sobre Mardoqueu, lembra? Mardoqueu, aquele que havia denunciado os dois oficiais que tramaram sua morte. Assuero então percebe, irmãos, que Mardoqueu havia salvo a sua vida e não havia ganhado nada em troca. Então, quando chega amanhã, irmãos, Assuero chama Amã e comenta com ele: eu quero honrar um homem que me honrou primeiro. Eu quero recompensar esse homem, o que eu faço? E Amã, então, tomado por orgulho, ele pensa: o rei está falando de mim, esse homem que o rei quer homenagear sou eu. E ele sugere, então, pensando que seria para ele, que fosse colocadas as vestes do rei sobre esse homem, que fosse dado a ele um cavalo e a coroa, que um subordinado anunciasse pela cidade que aquele homem era digno de honra pelo rei. Amã sugeriu isso tudo, irmãos, com a certeza de que esse homem era ele. Mas, para surpresa dele, irmãos, e para a glória de nosso Deus, o rei Assuero ordena: você, Amã, vai fazer tudo isso para Mardoqueu. E Amã, aquele que tramou a sua morte, agora o anunciaria como honrado do rei. Então, irmãos, Mardoqueu, aquele que foi perseguido, aquele que foi humilhado por fazer a coisa certa e sem pedir nem esperar recompensa, ele seria agora honrado pelo rei. E o seu inimigo Amã, aquele que fez tudo contra ele, o mesmo Amã declararia sua vitória, irmãos. E eu te convido a pensar: quantos Amãs existem na sua vida? Quantas pessoas, irmãos, só querem o teu mal? Quantas pessoas fazem o mal contra você e você sofre calado? Você não se rebaixa, você mantém a sua honra, você espera em Deus, você confia na justiça de Deus. Irmãos, continua confiando na justiça de Deus, porque assim como o inimigo de Mardoqueu anunciou sua vitória, o seu inimigo, aquele que planta o mal contra você, irmãos, também será obrigado a reconhecer a sua. Você, diante de Deus, é um homem, uma mulher justa, e a sua justiça, irmãos, vai se sobressair. Você que na sua vida agora passa por uma grande injustiça, você que tem um Amã em sua vida, que só faz o mal contra você, irmãos, ele mesmo aceitará a sua vitória. Sendo justo, você será vitorioso, irmão. E lembra que Esther tinha convidado Amã para um segundo banquete? Bom, nesse segundo banquete, irmãos, Esther revela: eu sou uma judia, e esse homem, rei Amã, está conspirando contra o meu povo. Ele dá ordem aos judeus: enfrentem os seus inimigos. E o rei ordena, irmãos, que Amã seja enforcado na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. E assim foi feito, irmãos. Amã e seus 10 filhos foram enforcados, ou seja, tudo que Amã tramou contra Mardoqueu voltou contra ele, irmãos. Mardoqueu, aquele que foi humilhado, aquele que foi injustiçado, perseguido, ele foi nomeado pelo rei Assuero, tornou-se uma grande autoridade, a um cargo de importância no palácio. Irmãos, o quanto essa história nos ensina. Essa história inspira, irmãos, a confiança em Deus. A confiança, irmãos, que aqueles que são justos,
aqueles que não se vendem, aqueles que são fiéis aos seus princípios e aos princípios de Deus, irmãos, vão se sobressair, eles serão exaltados diante de seus inimigos, irmãos. Se você tem um Amã em sua vida, seja justo, irmãos. A justiça não vem dos homens. A justiça é um plano divino, irmãos. Aquele que hoje é o Amã na sua vida, ele declarará a sua vitória, irmãos. Esther foi uma grande mulher, um grande exemplo de coragem, irmãos. Uma grande figura bíblica. Ela salvou não só o primo Mardoqueu, mas como todo o povo judeu, irmãos. Os judeus têm uma festa em sua honra, a festa de Purim. É uma celebração à sua figura. E é com a coragem de Esther e a honra de Mardoqueu, irmãos, que você agirá na sua vida em meio às injustiças. E Deus vai te dar a vitória, irmão. Seja como Mardoqueu justo, seja como Esther valente. Afronte as injustiças, irmãos. Interceda e você será, irmãos, um vencedor, como Esther e Mardoqueu. Irmãos, hoje em lugar de oração, eu vou deixar, caso você não conheça, uma recomendação de louvor da Amanda Ferrari, o nome é A Virada. É um louvor que conta toda essa história que nós estudamos. É um louvor muito lindo para você refletir na sua vida. Se você não conhece, ouça. Abre o Spotify ou o YouTube, procure e lembre-se que na tua vida haverá uma virada. Irmão, se você gostou desse vídeo, clica no botão do polegar para você me ajudar. Compartilhe esse vídeo, essa história com um irmão seu, com o seu grupo, no seu status, onde você achar adequado. Se inscreva no canal se você não for inscrito, para você estar acompanhando os estudos comigo. Que Deus abençoe, irmãos, a sua semana, os seus planos, e fiquem todos com Deus. Amém e amém, irmãos.